羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空君にはまだ覚えられず切なさは今掴み始めたあなたへと抱くこの感情も今言葉に変わってく道なる Eu vou estar fazendo só... Será que eu faço todos? Ó, gente, eu vou estar fazendo o F bola G e o F bola F para vocês verem como fazer, tá bom? Aí caso vocês queiram assim, aí você pode fazer nesse exercício o G bola G, aí vocês me falam, tá bom? Mas é só porque aí fica como meio que modelo, né? E os outros vocês podem fazer e praticar, tá bom? Mas caso vocês queiram, tá, que eu faça algum específico, é só dar um toque. Beleza, Gabriela. Então, eu vou estar fazendo aqui, aí acabando aqui eu já vejo o seu, tá bom? Tá bom. Vou fazer então a F bola G de X e a F bola F. A F bola, opa, a F bola F. X. E aí a gente vai querer saber o domínio dela, né? Deixa eu pegar a letra A. Tá dando para ver, né? Aí tudo certinho. A função A, f de x, igual a x ao quadrado. X. E a minha g de x vai ser igual a raiz de x mais 2. Certo. Então vamos lá. De uma forma bem simples. Essa questão quer que vocês façam essas operações aqui entre uma função e outra e depois descubra o domínio. Então vamos começar fazendo a operação. Se a minha operação, vamos começar com a f bola f. F bola, não, f bola g, desculpa, gente. F bola g. Se a minha operação é f bola g, isso quer dizer que é a mesma coisa de uma função f, da minha função f, só que dentro dela vai estar entrando agora a minha função g de x, certo? E o que isso daqui significa? A minha função f, ela tem uma estrutura, certo? A minha função, ela é meio que uma estrutura no qual vai entrar um valor e vai sair uma operação desse valor. Como eu posso dizer? Vamos trocar o número x por algum valor que vai entrar, certo? Vamos substituir x por alguma outra coisa, enfim, qualquer outra. É um número que vai entrar aqui. Nós temos que o número que vai entrar aqui, ele vai ser elevado ao quadrado menos 3 vezes esse mesmo número, certo? Então, se o número que estiver entrando, ao invés de x for, por exemplo, 2, a minha função vai ser 2 ao quadrado menos 3 vezes 2. E aí, enfim, vai dar um número, certo? Só que nesse valor que vai entrar agora eu vou estar colocando a minha g de x. Então, no lugar do x, nessa minha função, a gente vai estar colocando o valor de g de x. Ou seja, agora, ao invés de ser x ao quadrado, vai ser raiz de x mais 2 ao quadrado menos 3, no lugar onde era x, agora vai ser g de x. Raiz de x mais 2. Raiz de x mais 2. Certo? Então, a minha f de g de x, ela vai ser igual a isso aqui ao quadrado, como temos uma raiz de grau par e uma potência de grau par, uma raiz quadrada e ele está sendo elevado ao quadrado, a gente pode cortar e simplificar. Então, nós temos que vai ficar x mais 2 menos 3 raiz de x mais 2, certo? Essa aqui é a minha função f de g de x. E agora a minha parte do domínio, né? O domínio, de uma forma bem simples, é todos os valores que x pode assumir. Todos os valores que eu vou poder colocar no lugar de x. Então, vamos observar por partes a minha função. Vamos ver, por exemplo, essa parte daqui, ó, x mais 2.
quais os valores que eu posso colocar aqui para x, que x mais 2 dê uma conta válida? De certa forma, a gente pode entender que são todos os valores, né, que eu posso colocar. Se eu colocar aqui menos 3, vai dar um número, certo? Vai dar menos 1. Se eu colocar menos 1000, mais 1000, raiz de 3, raiz de menos 3, não, raiz de menos 3 não dá. Menos raiz de 3, enfim, qualquer outro valor que eu colocar aqui dá certo. Então, aqui eu posso colocar qualquer número. Só que nesse caso daqui, nós temos uma raiz. Como nós temos raiz e a nossa raiz é de grau par, quando não tem nada, é como se fosse uma raiz quadrada. Quando a minha raiz é de grau par, ou seja, raiz quadrada, raiz quádrupla, sexto, oitavo, enfim, o número de dentro, esse valor aqui, ele vai precisar ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque não existe raiz de grau par de número negativo. Então, eu tenho que forçar. Então, necessariamente, esse valor de dentro, o conteúdo da minha raiz de grau par, tem que ser maior ou igual a zero. Então, nesse caso daqui, nós temos que o x mais 2, que é o conteúdo da minha raiz de grau par, ele precisa ser maior ou igual a zero. Isso quer dizer, fazendo a continha aqui, né, que o meu x ele vai precisar ser maior ou igual a menos 2. Certo? Se eu colocar aqui menos 2 com mais 2 vai dar zero. Raiz de zero existe? Sim. Se eu colocar números maiores que menos 2, menos 1, 0, 0 supondo, né? 0 mais 2, 2. Raiz de 2 é um número válido? Sim, existe. E qualquer outro valor, se eu colocar mais, aí, enfim. Só que eu não vou poder colocar números menores que menos 2. Se eu colocar menos 3, vai ficar raiz de menos 1. Aí não pode ser. Certo? Então, sabendo isso aqui, vocês já descobriram o domínio. É uma coisa bem simples, é bem tranquilo. Se aqui eu posso colocar qualquer valor, mas aqui eu vou ter que obrigar o meu valor a ser um x maior ou igual a menos 2, isso quer dizer que os valores que eu vou poder colocar em x para toda a minha conta ser válida vai ser x maior ou igual a menos 2. Se a gente fosse colocar isso aqui numa resposta final, seria domínio da minha função f bola g é igual ao intervalo de menos 2, incluindo menos 2, até o mais infinito. Porque são todos os números maiores ou iguais a menos 2. Então, ele conta como todos os outros números, né? Que são mais infinitos. Pronto, vocês já descobriram qual que é o domínio dessa função aqui. Bem tranquilo, né? Bem simplesinho. Gente, vocês tendo dúvida, tá? Vocês podem mandar no chat, ou pode mandar no... ou abrir o áudio, tá bom? Em algum processo daqui, sem problema que eu explico de novo. Agora eu vou estar apagando para fazer o F bola F, tá? Dúvida é só chamar. Bom, espero que você tenha copiado. Eu vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar, hein? Agora vamos ir para o F bola F. Nós temos que a minha F bola F de x, ela vai ser igual a... Agora, nós temos que essa função aqui, ela vai entrar dentro dela mesma. É um negócio meio complicadinho, mas vamos fazer assim. Agora, no lugar de x, a gente vai colocar x ao quadrado menos 3x. Então, vai ser a mesma coisa que f de x ao quadrado menos 3x. É isso que vai entrar agora nesse valor agora de x. Então, isso quer dizer que, ao invés de x ao quadrado, vai ser x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Ao invés de menos 3 e esse x vai ser menos 3, e aí o valor de x ao quadrado menos 3x. Eu acho que a luz está bem aqui, não está? Não, está dando para ver. Beleza, então. Então, essa aqui é a minha nova função, certo? A gente pode fazer conta, enfim, né? Aí, no caso, é mais operacional. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer a conta aqui, como isso aqui está sendo elevado ao quadrado, é o quadrado do primeiro, né? X à quarta, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Menos 3x, não, 3x que multiplica x ao quadrado vai ficar 3x ao cubo, vezes 2. Ah, não, no caso, é isso mesmo. 3x ao cubo
e aí vai ser multiplicado por menos 2, mais o quadrado do segundo. Então vai ficar 9x ao quadrado. Aí o resto vocês podem fazer tranquilo, né? Menos 3x ao quadrado. Menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Então vai dar 9x. Enfim, é uma continha um pouquinho grande, vocês podem ir resolvendo aí. Mas, e aí, qual que vai ser o domínio? Assim, quando nós temos uma função que é uma função polinomial, em outras palavras, é aquele esquema, sabe? X ao quarta, menos, tal, x ao cubo, x ao quadrado, x... Isso é que ele encaixa numa função polinomial, se a gente fosse desenvolver. A gente tem que... Qualquer valor que eu colocar aqui vai dar um valor válido, né? Não importa qual seja, se colocar 1000, raiz de 3, enfim. É uma função que tem que, para qualquer valor de x, ela é válida, ela vai dar um valor. Nesse caso aqui, nós não temos uma raiz, uma divisão, né? Se nós tivéssemos raiz, divisão, enfim, aí a gente teria que atentar para essas regras, porque para essas regras fala o quê? Ah, o nosso divisor, ele não pode ser zero, certo? Aí é uma regrinha. Raiz de grau par, nós temos que o conteúdo dela tem que ser maior ou igual a zero. Mas como aqui nós não temos nada disso, a gente pode dizer simplesmente que o domínio da minha função f bola f é igual a todos os reais. Qualquer outro valor, qualquer valor que eu colocar aqui, certo? Não tem nenhuma regra que me impeça de colocar aqui qualquer valor. Então vai ser todos os reais. F de x, x dividido por x menos 2. F de x, x. Sobre x. Certo? Então vamos lá. Para fazer esse daqui é bem tranquilo também. Vamos começar pela f bola g. F bola g de x. Isso aqui vai ser igual ao quê? A f de g de x. Ou seja, agora o valor que vai estar entrando aqui vai ser a minha g de x. Então, aonde tiver x nessa função, vamos substituir, trocar por g de x. Vamos lá, então. Onde está x vai ficar g de x. Então, vai ficar 3 sobre x dividido por 3 sobre x menos 2. Essa aqui é a nossa função, certo? E aí, para a gente descobrir o domínio dela, a gente vai ter que se atentar para uma regrinha, né? E a regrinha é, quando eu tenho uma divisão de dois termos, nós temos que esse valor aqui, nosso divisor, ele tem que ser diferente de zero. Então, e aqui se vocês forem ver, nós temos, de certa forma, 3 divisões, né? Essa é a primeira, essa é a segunda, essas duas são, né, idênticas, essas duas. E nós temos, por fim, uma outra divisão maior aqui, que engloba esse conteúdo de cima dividido pelo conteúdo de baixo. E aí vamos começar pelo mais interior, que é esse daqui, ou esse daqui, né? A gente pode... Não importa por qual que a gente vai começar. Nosso 3 sobre x. Nosso 3 sobre x é a nossa divisão mais interior e nós temos que o meu x vai precisar ser diferente de zero, certo? Então aqui nós já temos uma informação, certo? O meu domínio vai ser, enfim, vários números, mas não faz parte dele agora o zero. Agora eu não vou poder colocar no meu lugar de x o meu valor zero. Beleza. Nós já vimos, então, de certa forma, quais números que eu posso ou não posso colocar aqui e aqui. Em compensação aqui, qualquer outro valor eu sou meio que permitido, né, a colocar, por exemplo, 1000, enfim, raiz de 3, não importa. Só vendo, no caso, essa divisão daqui. Agora, a gente vai ver essa divisão maior, englobando tudo. Ou seja, 3 sobre x dividido por 3 sobre x menos 2x. Vendo essa maior aqui, nós temos que esse valor de baixo aqui vai precisar ser diferente de zero, certo? Então, vamos começar aqui a fazer algumas continhas. Eu posso somar mais 2 aqui,
com mais 2 aqui, certo? Levando em conta essa... Não é bem uma equação. Não sei. Mas, enfim, né? Indicando que... Supondo que isso aqui seja uma conta, né, que a gente pode fazer. Mais 2 com menos 2 vai ficar 0. 3x vai ser diferente de 2. Aí eu vou estar multiplicando, né, x de um lado, vezes x, cortei o x com o x de baixo, que vai ficar 2x. Então, 3 vai ser diferente de 2x. Aí, se a gente fosse fazer a continha, nós íamos ver que o meu x vai precisar ser diferente de 3 sobre 2. Se o meu valor aqui que entrar for 3 sobre 2, nós temos que esse valor aqui vai ser igual a 0. Se eu fosse fazer aqui a continha, como que seria? 3 que divide 3 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que 3 que multiplica 2 sobre 3. Vamos cortar, vai sobrar só 2. 2 menos 2 vai dar 0, certo? Então, vocês estão vendo que já não é um valor que eu vou poder colocar. Então, nós temos que o meu x ele não pode ser 0. E ele não vai poder ser 3 sobre 2. E, basicamente, com isso aqui, a gente já consegue definir qual que é o domínio. Porque a gente já viu todas as contas aqui dentro, certo? Não tem nenhuma outra regra ou algum outro lugar que a gente teria que aplicar. Se tivesse raiz ou uma outra divisão, aí sim. Mas a gente já viu dessa divisão, já vimos a regra, dessa divisão também, aqui. E dessa divisão maior, a gente acabou de ver aqui. Então, o domínio da nossa função, o domínio da função f bola g, vai ser igual, eu vou escrever aqui embaixo, todos os reais. Por quê? Porque qualquer outro valor, exceto esses dois, eu posso estar colocando aqui. Só que menos o zero, então eu vou colocar um asteriscozinho aqui em cima do zero, e esse asterisco diz que são todos os reais menos o zero. E também vou colocar um menos e abrir um conjuntinho aqui. Uma chave, indicando que eu estou colocando um conjunto de números. E nesse conjunto de números eu vou colocar o valor 3 sobre 2. Ou seja, vão ser todos os números reais, exceto o zero, e menos o número, o valor 3 sobre 2, que eu vou poder colocar aqui no lugar de x. E esse aqui é a forma de vocês encontrarem esse domínio. Beleza? Alguma dúvida? Tá bem Oi, percebido? eu não Oi. entendi na hora que você fez aí no. Tá 3x sobre 3x menos 2. Eu não entendi essa parte do 3x menos 2. Em cima mesmo, o denominador da fração toda. Como que chegou a isso? Que eu não entendi. Então, nós temos que ir pela regrinha, né? Se a gente tem uma divisão, certo? Qualquer divisão, esse valor aqui de baixo, que é o divisor, ele precisa ser diferente de zero, certo? Então, é que eu meio que misturei aqui, mas é como se eu falasse assim, ó, temos essa função daqui. Se esse aqui é o meu divisor, então, fazendo uma continha separada, nós temos que esse valor de 3 sobre x menos 2 vai precisar ser diferente de zero. Entendeu? Aí eu fiz essa continha, resolvi, a gente foi aqui vendo, e nós vimos que, para que isso aqui seja verdadeiro, o meu x vai precisar ser diferente de 3 sobre 2. Deu para entender? Ou ainda não muito? Não era Eu isso que eu acho queria que eu não saber. entendi muito bem também, porque na minha cabeça eu achei que essas funções assim ia ser, por exemplo, a g de x em cima, que é 3 sobre x, e eu achei que embaixo você ia ter que colocar a f, tipo, achei que embaixo ia ficar x sobre 2. X Isso, menos 2. é isso. Essa é a minha dúvida. Como que embaixo você chegou em 3x menos 2? Ah, tá. Então não é bem na conta aqui, mas é sobre a forma de f de g de x. Isso. Isso, né? Seria isso. Ah, tá A bom. minha dúvida é isso. Eu não sei da Gabriela, eu acho que é a mesma coisa, É, não é? a minha também, que eu achei que nas outras também eu achei que tinha que pôr g vezes o f ou sobre o f, mas achei que ia ficar igual a f embaixo. Eu também achei, porque no outro você pegou, elevou ao quadrado, depois tirou, mas aí não entendi como que você chegou a 3 sobre x menos 2. Vou então explicar, tá, gente, aí para vocês. Mas não é muito difícil, não. Vocês já, certeza, vocês já vão ver como que é, e aí vai ficar mais tranquilo para resolver.
Olha só, nós temos essa função, né, f de x igual a x dividido por x menos 2, mas vamos trocar o sentido de x. X é o valor que está entrando na minha função, certo? Então, o valor que vai estar entrando na minha função, vamos calcular esse valor que está entrando, dividido por esse valor que está entrando, menos 2. Como no caso aqui, o valor que está entrando na minha função é o x, nós temos que a minha função vai ser x dividido por x menos 2, certo? Mas nesse caso aqui, o valor que vai estar entrando é o meu g de x. Vocês concordam? Agora, não é mais x que está entrando. Agora é g de x. Então, aonde aqui estiver com x, eu vou trocar por g de x. Vocês estão vendo que a única diferença dessa para essa conta aqui é que numa está x e outra está g de x. Então, aonde está x, eu boto a minha função g de x, que é 3 sobre x. Então, como nós temos aqui o valor x, quando entra o valor x, vai ser ele mesmo. Então, quando entrar o meu valor g de x, vai ser um g de x aqui. E aqui, quando entrar o meu valor x, também vai ser agora, no lugar de x, um g de x menos 2. Tá dando para entender? E aí, como g de x é 3 sobre x, eu só vou simplesmente substituir aonde está g de x por 3 sobre x. Deu para entender? Ah, deu sim. É que eu não sabia, eu achei que você tinha que só pôr o F, não sabia que tinha que substituir o G no lugar que tem X do F. Isso. Basicamente, função de composição é isso. Seja f de g de x, f de qualquer outra coisa, ou f do próprio f, é vocês verem aonde que está entrando, tipo aqui no caso esses valores aqui. Se antes era x e o x está nesses lugares, quando entrar g de x, o g de x vai estar justamente nos mesmos lugares. É basicamente isso que é a função de composição. Entendeu? É substituir o valorzinho de x por uma outra coisa que vai estar entrando agora. Agora não é x, agora é uma função, agora é, enfim, outra coisa que vai estar entrando. Fazer a minha f bola f. F bola f de x é a mesma coisa que f da minha função f de x. Então agora, no lugar de x, vai estar entrando a minha função f de x. Ou seja, aonde for x, agora eu vou trocar pela minha função inteira, né? Pela minha função f de x. Aonde está x, eu vou colocar x dividido por x menos 2. Esse daqui é um lugar que antes estava o x, aí eu substituí pela minha f de x. Aqui nós temos de novo x e vamos substituir por minha f de x. Então vai ficar x dividido por x menos 2. E, por fim, menos 2 no cantinho. Para nós vermos o domínio, vamos começar vendo as regrinhas, né? Nós temos aqui duas divisões. Pela regrinha, a gente sabe que o meu divisor tem que ser diferente de zero. Então, nós temos aqui uma divisão, duas divisões, e uma divisão maior que engloba essas duas, né? A primeira, a segunda, que são iguais, e uma terceira, que está sendo isso daqui, dividindo por isso daqui. Vamos começar, então, vendo a mais interior, né? Que é x dividido por x menos 2. Nós temos que, quando temos essa divisão, o meu valor de baixo precisa ser diferente de zero. Então, nós temos que o meu x ele vai precisar ser diferente de 2. Porque se entrar no meu valor 2, vai ficar 2 menos 2, deu zero. E não existe divisão por zero, certo? Então, a gente já sabe que eu não vou poder colocar o valor 2 no lugar de x. Já sabemos que o 2 não faz parte do meu domínio. Nós já vimos essa divisão e já vimos também essa aqui porque ela é igual. Só vai faltar agora a gente ver essa divisão maior aqui que engloba tudo isso. E nós temos que essa parte de baixo, que é o meu divisor dessa função maior, dessa divisão maior, ele vai precisar ser diferente de zero. Então vamos começar algumas continhas aqui. Meu menos 2 passa para lá. X dividido por x menos 2. Ele passa, né? Entre aspas, gente. Vai ficar 2. Esse meu x menos 2 eu posso
passar com ele multiplicando também, entre aspas, né, claro, só para simplificar aqui as nossas contas. E aí vai ficar aqui x diferente de 2x menos 4. E no caso, eu já estou fazendo aqui a conta direta, tá? Porque 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 2, menos 4. Vamos passar aqui a nossa conta. Vamos fazer uma outra linha aqui. 2x menos 4. Vamos passar esse x com sinal de mais por outro lado com menos. 0 vai ser diferente de 2x menos x, x menos 4. Então, nós temos que, por fim, o meu x vai precisar ser diferente de 4. Vamos supor que ele seja 4 aqui. 4 dividido por 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2. 4 dividido por 2, 2. 2 menos 2 dá 0. E não existe divisão por 0. Então, nós temos que, ao mesmo tempo, o meu x não pode ser 2 e o meu x também não pode ser 4. Tem alguma outra regrinha que a gente precise ver? Não, a gente já viu todas as divisões e todas as raízes. Então, a gente já pode ver, ou então, sei lá, né, se tivesse alguma outra operação, mas nenhuma. Todas as outras operações a gente pode colocar, né? Menos, enfim. Só tem algumas regrinhas de algumas operações, né? Que no caso é a de divisão. Então, se a gente fosse colocar a nossa resposta final, o meu domínio da função f bola f seria igual a todos os reais. Por quê? Qualquer outro valor que eu colocar aqui é válido, vai dar certo, vai dar conta. Só o menos 2 e o menos 4. Então, vamos colocar um menos, abre chaves, indicando que é um conjunto de números. O meu valor 2 e o meu valor 4 não fazem parte do meu domínio. São todos os reais, todos os valores disponíveis, menos o 2 e o 4. Mandei lá, um pouquinho mais para frente, eu acabei colocando ela. Eu sei que o vídeo, ele acabou ficando bem longo, né? E ficar também meia hora em frente a uma tela, eu sei que cansa, né? Pelo EAD. Mas aí, caso vocês tenham pressa, o que importa mesmo é só o conteúdo de início. Os primeiros 8 minutos ou 10 minutos só, que é o meio que resumo. E o resto é só fazendo exemplo. Para vocês verem, né, como é que é, enfim. E aí eu fiz esse daqui lá. Caso vocês tenham dúvidas, assim, vocês podem estar vendo esse vídeo de novo. X menos 2. Isso aí. Bom, vamos lá, então. Vamos começar com a nossa F bola G, então, de X. Essa aqui vai dar um pequeno monstrinho, né? F bola G de X vai ser igual a onde tiver X na minha função F, vamos colocar G de X. Então, vai ficar 2, que está multiplicando X dividido por raiz de X menos 2, mais 3, dividido por, onde está X, colocar G de X. X dividido por raiz de X menos 2, menos 1. Certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui divisão e raiz, que são justamente as duas operações que a gente tem que olhar, porque tem regrinhas nela, né? Então, vamos começar primeiro vendo a nossa conta, né? Nós temos uma divisão aqui, raiz aqui embaixo, e uma divisão maior, certo? Que engloba isso dividido pela conta de baixo. Vamos começar pela operação mais interior. Essa aqui, né? Que é a mesma coisa que essa. Então, vamos estar começando com x dividido por raiz de x menos 2. Deixa eu só ver uma coisinha rapidinho, gente. Beleza. Tá aproveitando melhor a lousa. X dividido por raiz de x menos 2. Nós temos uma raiz aqui. Então, se nós temos uma raiz de grau par, temos que esse valor aqui ele vai ter que ser maior ou igual a 0. Certo? Só que, ao mesmo tempo, vocês conseguem ver que ele está sendo o divisor. Ele está, né, sendo o divisor de uma divisão. Então, nós temos que, além desse valor aqui ser maior ou igual a 0 para respeitar a minha raiz que está aqui, esse valor aqui todo, ele vai ter que ser também diferente de 0. Então, se aqui ele era maior ou igual a 0, vamos ter que tirar o igual, porque ele não vai poder ser mais
zero, não pode ser mais zero agora. Se fosse, por exemplo, só raiz de x menos 2, ele poderia ser igual a zero. Por quê? Existe raiz de... Opa, errei a curva. Por quê? Existe raiz de zero, certo? Só que nesse caso, na nossa operação, ele está atuando como um divisor. Então, ele não vai poder ser igual a zero. A informação vai ter que sair. Nós vamos ter que ver quando o meu x menos 2 for maior do que zero. Ou seja, quando o meu x for maior do que 2. Pronto. Já sabemos, então, que para essa divisão toda e para essa divisão toda, para respeitar, para que dê um número válido, o meu x vai precisar ser maior do que 2. Nós já vimos esse daqui e esse daqui. A única coisa que falta é só ver a nossa divisão maior. Então, vendo agora a nossa divisão maior, nós temos que o nosso divisor, que é tudo isso daqui, vai precisar ser diferente de zero. Então, vamos começar fazendo algumas continhas aqui no cantinho. Jogando menos 1 para o outro lado. Jogando menos 1 para o outro lado, vai ficar x dividido por raiz de x menos 2 é diferente de 1. Certo? Agora a gente passa a raiz para o outro lado multiplicando, que é que ela está dividindo, vai ficar x dividido por... Não, só x diferente de 1 vezes raiz de x menos 2, raiz de x menos 2. Para a gente sumir com uma raiz, a gente pode elevar ao quadrado, porque fazer operação com raiz é um pouquinho difícil, né? Mas só quando vocês podem fazer isso, gente. Aqui, no caso, não tem como a gente sumir com a raiz, né? Vai ter que deixar. Mas como a gente está vendo agora só essa partezinha daqui, temos uma equação, eu levo ao quadrado as duas partes. Então, nós temos que vai ficar x ao quadrado, corta aqui, né? Porque temos uma raiz de grau 2 e está sendo elevado ao quadrado. Diferente de x menos 2. Então, nós vamos ter, por fim, a conta x ao quadrado menos x mais 2 vai precisar ser diferente de zero. Certo? Aí nós temos uma operação de segundo grau, né? Uma expressão de segundo grau, né? X ao quadrado menos x mais 2. E aí a gente vai precisar ver quando ela é diferente de zero. E nós sabemos já, né, pelas informações que a gente já tem de matemática, do ensino médio, caso vocês não saibam também, vou estar relembrando para vocês, desculpa, que quando nós calculamos o Bhaskara de uma função de segundo grau, a gente descobre as raízes da minha função. E as raízes, em outras palavras, é quando minha função for igual a zero. Se essa função ela precisa ser diferente de zero, se a gente achar as raízes, a gente descobre quais os valores que eu não coloco na minha função. Porque as raízes são os valores que eu vou colocar na minha função e vai dar zero. Calculei as raízes, ou seja, são os valores que eu não vou poder colocar aqui. Porque se eu colocar aqui, vai dar zero. Ou, se eu colocar aqui, vai dar zero. E aí, como é um divisor, eu não vou poder calcular. Então, vamos deixar essa informação aqui guardadinha. X maior do que 2. É parte da informação do domínio. X maior do que 2. Vamos estar calculando o Bhaskara disso daqui. Vamos lá, formulinha do Bhaskara, gente. X1 e 2 é igual a menos B. O meu B aqui, no caso, é menos 1. Menos 1 vai ficar mais 1. Mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes o A vale 1, vezes C, o C vale 2. Dividido por 2 vezes A. 2 vezes 1, 2. Agora, eu quero que vocês olhem para essa raiz aqui. Raiz de 1 menos 4 vezes 1 vezes 2, certo? 2 vezes 4 vai dar menos 8. 1 menos 8 vai dar menos 7. Então, isso daqui vai dar, na realidade, raiz de menos 7. Raiz de menos 7 é um valor que existe? Não. Não existe nenhum número que eu levo ao quadrado que vai dar menos 7, né? Que esse daí seria a forma de calcular a raiz. Então, não importa qual valor que eu... Sabe? Enfim. E aí, quando eu acho uma raiz negativa no Bhaskara, o que isso significa? Que
não importa qual valor que eu vou colocar em x, ele nunca vai dar zero. É isso que significa quando nós calculamos Bhaskara e temos uma raiz negativa. Em outras palavras, se a gente fosse calcular, né, ia ficar x12 igual a 1, mais ou menos raiz de menos 7 dividido por 2. Como raiz de menos 7 não existe, nós temos então que x1 e 2, eles não existem. Não existe um número que eu coloque na minha função, x² menos x mais 2, ou a minha expressão de segundo grau, que ele vai dar zero. Então, qualquer valor que eu vou colocar aqui, vendo ao todo, né, sem levar em conta essa raiz e essa divisão, que a gente já viu aqui, qualquer número que eu colocar aqui vai dar um número diferente de zero. Então, né, assim, qualquer valor que entrar, dá certo. Certo? Claro, levando em conta, como posso dizer? É como se nós colocássemos uma lente no início, né, e a gente viu só x dividido por raiz de x menos 2. Vimos ela e descobrimos que o meu x precisa ser maior do que 2. Certo? Agora nós colocamos uma lupa. É como se a gente visse toda a conta. E vendo esse todo, essa parte de baixo aqui, sem contar essas operações aqui de dentro, nós temos que qualquer valor que eu colocar aqui vai ser diferente de zero. Certo? Essa divisão aqui, essa parte daqui grande. Então, vamos lá. Tá dando meio que para entender? Essa última parte aqui deu, gente, para entender? Sei que eu acho que ficou um pouquinho confuso assim. Mas é Deu para porque... entender, sim. Deu? Beleza. Mas é justamente porque nós vimos uma parte dela e agora a gente está vendo o todo. Vendo esse todo aqui, essa parte de baixo, certo? Nós vimos que, enfim, para qualquer valor de x aqui, essa parte inteira vai dar diferente de zero, não importa. Então, é válido qualquer valor aqui. Só que para essa continha aqui, x precisa ser maior que 2. Então, juntando essas duas informações, o meu domínio da minha função f bola g, não é f bola g de x, não. F bola g é igual ao intervalo de 2 até mais infinito. Todos os outros valores eu vou poder colocar aqui dentro. Beleza? Tendo dúvida, gente, é só dar um toque. Beleza? Agora minha F bola F. F bola F. Nós temos que a minha F bola F de x, ela vai ser a mesma coisa que F na minha F de x. Ou seja, aonde estiver entrando, aonde for, beleza, aonde for x, vamos trocar pela minha F de x. Então vamos lá, vamos começar a escrever. 2, aonde está x, vamos colocar minha F de x. 2 que multiplica 2x mais 3, dividido por x menos 1, mais 3, dividido por x, vamos trocar pela f de x. 2x mais 3, dividido por x menos 1, menos 1. Beleza, então, essa aqui é minha f de x, f bola f. E vamos começar vendo aqui, nós temos essa divisão daqui, e uma divisão maior que engloba essas duas. Vamos começar com a mais interior, que é a minha divisão 2x mais 3, dividido por x menos 1. Certo? Bom, pela regrinha de divisão, essa parte daqui, o meu divisor, vai precisar ser diferente de zero. Isso quer dizer que o meu x ele vai precisar ser diferente de 1. Se eu colocar 1 no valor de x, 1 menos 1 dá 0. E não existe divisão por zero. Então, meu x vai precisar ser diferente de 1. Beleza, já vimos a parte mais interior dessa divisão. Dessa divisão também, agora só vai faltar a nossa divisão
mais global, mais, né, vendo o todo da minha divisão. Então, vamos começar vendo ela. Vendo o todo, nós temos que essa parte de baixo aqui da minha divisão, o meu divisor, vai precisar ser diferente de zero. Certo? Então, vamos começar fazendo algumas continhas já. A gente já pode jogar, né, o menos 1 para o outro lado. Vai ficar 2x mais 3 dividido por x menos 1, diferente de 1. Passamos multiplicando o que está dividindo aqui. Então, vai ficar 2x mais 3. 2x mais 3 é diferente de 1 vezes x menos 1, x menos 1. Passa todos esses valores para o outro lado. Ou então, melhor, passa o que é x para um lado, que é o número para o outro lado, né? Vai ficar 2x menos x, x, diferente de menos 1, menos 3, né? Esse mais 3 passa para o outro lado com outro sinal, diferente de menos 4. Se eu colocar aqui menos 4, por exemplo, 2 vezes menos 4, vai dar menos 8. Menos 8 mais 3 vai dar menos 8 mais 3, menos 5. Menos 5. Menos 5 a parte de cima, menos 4 menos 1, menos 5. Menos 5 dividido por menos 5 vai dar menos com menos mais. 5 dividido por 5, 1. 1. 1 menos 1 deu 0. Então, tá certinho aqui a nossa conta. Então, o meu x ele não vai poder ser menos 4, porque, como a gente viu, se eu colocar menos 4, vai dar 0. Meu x não pode ser menos 4. E meu x não pode ser 1. Nós já vimos essas divisões, as mais interiores, já vimos a divisão mais global, respeitamos todas as regras, as operações que tem. Então, a gente já pode ir direto para a nossa resposta final. E nesse caso aqui, o nosso domínio da minha função f bola f vai ser igual a os reais, qualquer outro valor que eu colocar aqui vai dar certo, exceto os valores 1. Se fosse colocar por ordem, né, seria menos 4 e 1. Exceto colocar menos 4 e 1, qualquer outro valor vai dar certo minha conta. E esse f de x vai ser igual a 0 se o x for maior ou menor ou igual a 2. Vai ser x ao cubo se x ao cubo. Se quiser. Energia de x, então, vai ser 0 se o meu x for menor ou igual a 0. Vai ser x ao quadrado se 0 for menor, se o x estiver entre 0 e 2. E vai ser menos x se o meu x for maior ou igual a 2. Essa aqui é uma ótima questão, gente, e na minha prova caiu. É justamente essas duas questões aqui, e aí era para a gente fazer as operações de mais, menos, multiplicação, divisão e composição. Então, uma função dentro da outra. Então, é importante que vocês saibam como fazer essa daqui também, na hora da prova. Vamos lá, então. Vamos começar vendo que a nossa função f, tanto a f quanto a g, ela é diferente dependendo do intervalo que eu vou estar vendo a minha função. Se eu estiver trabalhando com números menores ou iguais a 0, negativos ou 0, a minha função f de x vale 0. E a minha g de x também. Então, isso aqui já vai facilitar muito no nosso trabalho. Entre 0 e 1, a minha f de x ela se comporta sendo x ao cubo.
Se for maior ou igual a 1, é menos x mais 3. Então, vamos colocar isso aqui em uma retinha. Vamos colocar isso aqui em uma retinha. A minha f de x, vamos colocar numa reta real. Como que ela vai se comportar conforme eu vou alterando os intervalos de número que eu vou estar trabalhando. Vamos colocar. Vamos começar, então, aqui, com o meu valor 0. Quando o meu x for menor ou igual a 0, eu vou colocar aqui em cima, tá? A gente marca aqui. Menor ou igual. Então, todo esse espacinho daqui, incluindo 0, a minha função vai ser 0. Quando ela estiver entre 0 e 1, vamos colocar então o valor 1 aqui. Quando ela for entre 0 e 1, então, bolinha aberta, todo esse espacinho daqui, bolinha aberta, vai ser x ao cubo. Quando ela for maior ou igual a 1, vai ser x mais 3. Então, maior ou igual, inclui o 1, bolinha fechada, todo esse espacinho daqui vai ser menos x mais 3. Certo? Sei que os números estão um pouquinho esmagadinho, mas tá dando para ver, gente? Qualquer coisa, vocês me dão um toque, tá? Que eu reescrevo, sem problema. E a minha g de x. Tá colocando aqui minha g de x. Rapidinho, para ficar mais fácil. Nós temos que, se for menor ou igual a 0, ou seja, aqui é o 0, né? Desde esse espacinho para cá, a minha função vai valer 0. Entre 0 e 2, agora não é mais entre 0 e 1, entre 0 e 2. O 2 está aqui, vou colocar o 2 aqui. Lembrando que aqui é a bolinha fechada. Entre 0 e 2, sem contar o 0 e 2, então bolinha aberta no 0 e no 2, a minha função se comporta como x ao quadrado. Bolinha aberta. Em todo esse espacinho daqui, minha função vai ser x ao quadrado. Vou colocar aqui embaixo, x ao quadrado. E quando meu x for maior ou igual a 2, então bolinha fechada no 2, todo esse espacinho daqui, ela vai ser menos x, certo? Então, dependendo do intervalo que a gente vai estar trabalhando, nós vamos ter... a minha f de x vai ser diferente e a minha g de x vai ser diferente. Então, quando nós vamos estar vendo a f bola g de x, ou f mais g de x, enfim, qualquer outra operação que a gente tiver uma função dividido, a gente vai ter que meio que fazer alguns cortinhos na minha função e analisar alguns intervalos específicos. Então, vamos começar a fazer esses cortinhos daqui. Por exemplo, no ponto 0, a gente vê que desde o menos infinito até o 0, a minha f de x e g de x, ela se mantém, certo? Aí a partir do 0, né, ela troca. E do 0 até o 1, a minha f de x, ela se mantém, certo? A minha g de x também. Então, é outro ponto. Vamos ver esse intervalo daqui, depois vamos ver esse intervalo daqui, que é onde ele se mantém. Aí depois nós temos outro, depois do 1, do meu valor x valendo 1 até o 2, vocês estão vendo que a minha função f de x trocou, e a minha g de x, mas nesse intervalo daqui, eles meio que permanecem os mesmos, né? Então vamos ver também esse intervalo daqui. Esse intervalo, esse intervalo, esse intervalo, e por fim nós vamos analisar esse último intervalo daqui. E por que eu estou vendo que eu fiz essas duas separações aqui de intervalo? A gente precisa ver alguns períodos em que tanto a minha f de x quanto a minha g de x, elas meio que se mantêm. Tá dando para entender? Então, nesse espacinho, elas se mantêm as mesmas. Nesse espaço, as duas se mantêm as mesmas. Entre o 0 e o 1, as duas se mantêm. Entre o 1 e o 2, as duas se mantêm também. E do 2 para frente, as duas se mantêm. Seria mais ou menos isso. Qualquer dúvida, gente, é só falar, tá? E eu posso explicar essa partezinha de novo aqui. Então, vamos Eu acho que eu não analisar entendi primeiro. isso aí. Não? Beleza, Paulo, sem problema. Deixa eu ver uma outra forma de explicar para vocês. Vamos pensar.
Se ela se mantém, por que vai separar? Eu, no caso, estou separando aqui porque nesses espaços aqui eu vou estar tratando de funções diferentes. Certo. Porque minha f de x e minha g de x, você está vendo que ela muda, né? Conforme eu vou subindo o meu x. Então, nesse espaço, a minha f de x é zero. Entre o 0 e 1 é x ao cubo. De 1 para frente é menos x mais 3. A mesma coisa acontece aqui, só que não é com 1, é o 2. Certo? A partir do 2, ela muda agora. E aí, nesse caso aqui, é uma função, certo? Que eu vou estar vendo, que é quando meu f de x vai ser igual a zero e a minha g de x vai ser igual a zero também. Nesse intervalo daqui, certo? Isso aqui, quando o meu x for menor ou igual a zero. Quando o meu x for menor ou igual a zero, é essa parte que eu estou vendo. E a partir disso, eu vou fazer minha f bola g de x para quando o meu x for menor ou igual a zero. Ah, beleza, já entendi. Deu para Deu pra entender? pegar. E a mesma coisa aqui. Eu estou separando aqui, porque nesse espaço aqui eu vou estar trabalhando com a minha função f de x sendo x ao cubo, nesse espaço, e aqui embaixo eu vou estar trabalhando com a minha função g de x sendo x ao quadrado. E isso aqui para quando o meu valor estiver entre 0 e 1. E nesse caso daqui, sem contar o 0 e sem contar o 1. Então, quando o meu entre 0 e 1, né? Então, quando o meu x estiver entre 0 e 1. E aí, a partir disso, eu vou estar calculando um f bola g. Agora, nesse ponto daqui, a minha função f de x muda. Ainda que a minha x ao quadrado fique a mesma. Desculpa, a minha g de x. Minha g de x nesse espaço vai ficar a mesma, x ao quadrado. Mas a minha f de x mudou. Agora não é mais x ao cubo nesse espaço daqui. Agora é menos x mais 3. Então, vamos estar, né? Aí a gente ia fazer essa conta, trocando por menos x mais 3, no intervalo de 1 até 2. E aí, depois do 2, a minha função f de x fica a mesma, menos x mais 3. Mas a minha função g de x mudou, vai ser menos x. Estou dando para entender por que eu estou separando? Eu vou Deu separar sim. uma a uma, e depois a gente junta todas essas informações. E eu vou ter que separar justamente porque elas se comportam diferentes dependendo do meu intervalo. Beleza, Paulo? Beleza, muito obrigado. Tá, Joia? Qualquer dúvida, tá? É só dar um toque também, sem problema. Certinho, muito obrigado. Imagina. Então vamos lá, vamos começar com a quando o meu x for menor ou igual a zero. Vamos colocar uma retinha aqui, ou uma tortinha, né? O meu x for menor ou igual a zero. Nós temos que, quando o meu x for menor que zero, minha f de x é zero e minha g de x também é zero. Isso quer dizer que f bola g vai ser igual a zero. Certo? Se minha g de x é zero e minha f de x é zero, não importa qual valor de x que eu vou colocar, vai dar sempre zero. Então, beleza. Nós já vimos a primeira parte aqui. Certo? E uma dúvida que eu acho que é interessante assim, a gente ver é por que eu estou vendo menor ou igual e não só menor? Por que eu estou incluindo o meu zero? E isso aqui é uma coisa que vocês precisam ficar um pouco atentos conforme vocês forem indo nos intervalos. Por quê? A minha função f de x ela é zero desde números menores que zero até o zero. Certo? Quando ela é zero, a minha f de x é zero também. Agora, e a minha função g de x? Vocês estão vendo que eu sempre vou ter que analisar minha f de x e a g de x junto, para ver aonde que as duas são iguais. E a minha g de x? É desde os números menores que zero até, incluindo zero, a minha função g de x é zero. Agora, se por um acaso, agora é só uma hipótese, gente. Se por um acaso fosse ao contrário essa partezinha daqui. Se fosse, por exemplo, bolinha fechada aqui e bolinha aberta aqui. Aí, quando o meu g de x for zero, você está vendo que
a minha função que eu vou estar mexendo aqui na minha g de x não é mais zero, é x ao quadrado. É uma outra função. Aí, nesse caso daqui, nessa hipótese que a gente está vendo, vai precisar ser menor. Por quê? Porque essa configuração aqui só vai até o zero, só vai desde o menos infinito, né, até números pertinho de zero, mas sem ser o zero. Por quê? Porque quando chegou o zero, ó, é outra função. Agora é x ao quadrado. Mesmo que a minha f de x no valor zero continue sendo zero, a minha função g de x quando chegou ao zero vai ser outra, x ao quadrado. Deu para entender? Isso aqui é uma coisa importante, porque são nesses errinhos, às vezes, que você pode perder ponto, certo? Então, vocês sempre tem que levar isso daqui em conta. Caso tenha ficado ainda um pouco confuso, vocês me dão um toque, tá? Sem problema. Beleza. Vamos agora calcular normalmente. Nós já vimos para quando meu x for menor ou igual a zero. Vamos ver agora entre 0 e meu valor 1. Certo? Nós temos que... Olha, o meu zero ele está sendo incluso aqui? Não. Porque quando o meu f de x é zero e o meu g de x é zero, eu vou estar aqui trabalhando com a função zero, certo? Mas, a partir do zero, depois do zero, sem contar o zero, até o 1, então nós temos que do zero, do meu x entre o 0 e o 1. E aí, agora uma outra dúvida. Por que o meu 1 não está incluso? Certo? Justamente porque quando o meu x for igual a 1, não é x ao cubo que eu vou estar vendo. Não é mais isso, essa função que eu estou vendo aqui. Já é uma outra função, que é menos x mais 3, porque aqui está a bolinha aberta para essa função aqui. Então, quando, por exemplo, o meu x é 0,99, ainda é x ao cubo. Só que se o meu x valer 1, já é uma outra função, menos x mais 3. Aí eu já estou vendo uma outra parte. Eu estou querendo ver essa partezinha daqui. Tá dando para entender? Então, aqui, entre o meu 0 e o 1, nós temos que a minha função f de x vai ser x ao cubo. E a minha função g de x vai ser x ao quadrado. Então, a minha f mola g, ou minha f de g de x, vai ser igual a g de x é x ao quadrado. Então, vai ser x ao quadrado, que vai entrar no lugar de x. Então, vai ser x ao quadrado e isso ao cubo. Então, vai ser x ao quadrado e isso aqui é o cubo. E vai dar, se vocês forem fazer a conta, vai dar x à sexta. Beleza? Beleza, nós já vimos isso daqui. Vamos ver agora esse intervalinho daqui, entre 1 e o 2. Meu x está entre 1 e 2. Agora, por que eu estou colocando aqui um igual no 1? Porque a partir do 1, contando com 1, a minha função é menos x mais 3. Antes eu não contei, certo? Mas agora eu estou contando. Agora, a partir do 1, com bolinha fechada até o 2, nesse espacinho daqui, a minha função é menos x mais 3. Da mesma forma, a minha g de x, do 1, contando com 1, porque aqui também, né? Se está aqui, quer dizer que aqui nós temos, entre aspas, uma bolinha fechada aqui também no meu valor 1. Faz parte. Quando meu x for 1, a minha g de x vai ser x ao quadrado. Então, entre 1 até 2, e o 2, por que não está com o sinal de igual? Porque a partir do 2... Não. Quando meu x for 2, a minha g de x já não é mais x ao quadrado, agora já é menos x, que é uma outra função. E aí a gente estaria vendo esse intervalo daqui. Mas eu estou querendo saber esse do meio. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a minha f de g de x vai ser igual a... Vamos lá. Nós temos que, nesse intervalo aqui, minha g de x é x ao quadrado. Então, no lugar de x, vai entrar x ao quadrado. Vai ficar menos x ao quadrado mais 3. Certo? E vamos calcular a última. Eu vou só apagar isso daqui, porque essa informação é muito fácil, né? Da gente gravar para a hora da gente fazer a resposta. E como está cheio de ao quadrado, vou apagar. E vamos fazendo aqui em cima essa última parte.
Agora, quando o meu x for maior ou igual a 2, por que igual? Porque agora a gente está... Se aqui a gente não contou o 2, aqui em cima a gente vai contar o 2. A partir do 2, ó, com bolinha fechada para frente, a minha função g de x é menos x. E a minha função f de x também. A partir do 2 para frente, é menos x mais 3. Então, minha f de g de x ela vai ser igual a g de x é menos x. Então, no lugar de x, vamos estar colocando menos x. Menos x vai ficar mais x. Mais 3, mais 3. Beleza, a gente tem todas essas informações agora aplicadas, certo? Agora, a nossa resposta, a gente vai juntar e reunir todas essas informações que a gente deu. Mas antes disso, para eu fazer isso aqui, eu vou precisar apagar a lousa. Então, vocês têm alguma dúvida aqui? Tem algum ponto que vocês querem que eu retome, que eu explique mais uma vez? Porque aí eu já vou estar apagando. Beleza? Tudo tranquilo? Tranquilo. Beleza, então, gente. Então, Tudo vou ok. estar apagando aqui. Qualquer coisa é só abrir o microfone, tá? Sem problema. Então, nós temos, por fim, que a minha função f bola g de x, ela vai ser igual a... Vou abrir uma grande chave. Se lembrando daquela informação antes que a gente tinha pego, ela vai ser 0 se o meu x for menor ou igual a 0. Agora, próximo ponto, esse daqui, né? Ela vai ser x ao quadrado, não, x ao quadrado ao cubo. Então, vai ser x à sexta se o meu x estiver entre 0 e 1. Estou meio torto, né? Vou sentar aqui, vai ficar mais retinho. Por fim, vamos lá. Vai ser menos x ao cubo mais 3 se o meu número estiver entre 1, incluindo 1 e 2. Opa. E ela vai ser x mais 3 se o meu x for maior ou igual a 2. Beleza? Então, essa aqui é a nossa função f bola g de x. Beleza? Minha nova função agora. E aí, em relação ao domínio dela, se lembrando que domínio ele é igual a quais valores eu vou poder colocar em x. Beleza? Então, quando o meu x for menor ou igual a 0, ele vai ser 0. Então, eu posso colocar valores menores ou iguais a 0. Entre 0 e 1, vai ser x ao sexto. Eu posso colocar valores entre 0 e 1. Entre 1 e 2, vai ser menos x ao quadrado mais 3. Posso estar colocando valores entre 1 e 2. Se o meu x for maior ou igual a 2, vai ser x mais 3. Então, eu posso estar colocando números maiores ou iguais a 2. Em outras palavras, se a gente fosse juntar tudo isso aqui, nós temos que, para qualquer valor que eu colocar aqui, nós vamos ter uma função e vamos ter um resultado, vamos ter um y, vamos ter uma f de x. Não, desculpa, no caso, uma f bola g de x. Para qualquer valor que eu colocar aqui em x, vamos ter uma função que vai dar um valor, que vai dar um resultado válido para a minha função f bola g de x. Então, se a gente fosse colocar o domínio dela, como resposta final, o domínio da minha função f bola f, não, f bola g, seria todos os números reais. Vamos lá, então. Vamos fazer isso aqui. Não é muito difícil, não, viu? Pode ficar tranquilo. Ó, h de x é igual a x mais 1 elevado a 15. Certo? Isso aqui é uma função. E ela quer que você encare, né, como se fosse uma composição de duas funções. Ou seja, como se fosse uma f bola g. Como se fosse uma função dentro de outra função. Certo? Então, como que a gente pode ver isso, sabe? E uma das formas que a gente pode ver, e no caso foi a que ela usou, é vendo que isso daqui a gente pode entender como se fosse uma função. Certo? A minha g de x pode ser igual à minha função x mais 1.
Isso aqui pode ser a minha função mais interna, né? E a minha função mais externa pode ser x aqui. E por que ela teve isso? Porque na hora que eu colocar a minha g de x no lugar de x, vai ser x mais 1 elevado a quinta, que é justamente a minha h de x. Tá dando para entender? Então, tipo, ela meio que tentou ver a parte mais interior da minha função e ver o que está acontecendo com ela. Nós temos aqui um conteúdo dela que é x mais 1 e ele está sendo elevado ao cubo. Então, nós podemos encarar o conteúdo dentro dela como uma função e depois ela ser elevado, desculpa, não ao cubo, mas à quinta, ser uma outra função. E aí sim é uma função de composição, f bola g. Certo. Aham. Tranquilo? Vamos começar, por exemplo, com uma... Já que lá eu fiz mais, vamos começar com menos, então. Se a gente fosse fazer a f de x menos a g de x. Certo? Se é uma conta de menos, a gente vai fazer... Vamos pegar a nossa f de x, raiz de 3 menos 2x, menos a minha g de x, raiz de x mais 5. Essas contas de mais ou menos, basicamente, vocês fazerem isso. Se fosse uma divisão, raiz de 3 menos 2x, dividido por raiz de x mais 5. Certo? É basicamente isso. Então, vamos lá. Nós temos que... Aqui, ó, temos uma raiz e outra raiz. Certo? Então, vamos começar vendo... A gente pode começar tanto vendo as regrinhas para essa daqui quanto para essa. Vamos começar vendo para essa aqui. 3 menos 2x. Então, esse meu valor da minha raiz, que é 3 menos 2x, ele vai precisar ser maior ou igual a zero. Vou fazer umas continhas, vamos lá. Jogando 3 para o outro lado. 3. Não. 2, né? Vai ser 2. Menos 2x maior ou igual a menos 3. Multiplicando por menos 1. 2x de maior ou igual passa para menor ou igual, 3. Então, nós temos que o meu x vai precisar ser menor ou igual a 3 sobre 2. Para essa conta daqui, especificamente, para essa raiz, para que o valor que eu coloque em x resulte um valor válido, nós temos que o meu x precisa ser menor ou igual a 3 sobre 2. Gente, só vou colocar um pouquinho mais de tinta aqui na minha caneta. É rapidinho que está acabando. E nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer a mesma coisa com a minha outra parte, que é a raiz de x mais 5. Vai acabar dando também uma outra regrinha, né? Um outro valor aí. E para que a minha função toda ela esteja correta, né? f menos g de x, tudo isso aqui, ele dê valores válidos, a gente vai ter que ver quando, para quais valores de x essa raiz vai estar válida e, ao mesmo tempo, essa raiz vai estar válida também. E vamos fazer isso daqui agora. Vamos ver essa parte daqui. Vamos ver quando meu x for maior, quando essa raiz aqui ser um valor válido. Nós temos que o interior da minha raiz, que é x mais 5, ele vai precisar ser maior ou igual a zero. Ou seja, meu x vai precisar ser maior ou igual a menos 5. Facinho, né? De descobrir. Então, vamos pegar agora Vamos fazer duas retinhas reais, e vai ficar mais fácil da gente ver. F de x. Vamos lá. A minha f de x é válida quando meus valores são números menores do que 3 sobre 2. Menores ou iguais. 3 sobre 2. Bolinha fechada. Então, para todos esses valores daqui, a minha função f de x é válida. Vamos ver agora a minha função g de x. G de x. Para os números que são maiores ou iguais a menos 5, nós temos que a minha função g de x ela é válida. Bolinha fechada. Para todos esses valores aqui ela é válida. Só que como elas estão ao mesmo tempo em uma função, em uma operação que a gente está vendo, que é a f menos g, ao mesmo tempo as duas precisam estar válidas. Então, qual que é o intervalo aqui em que tanto a minha f de x quanto a minha g de x vai estar válida?
é justamente esse intervalinho daqui, ó. Daqui até aqui. Nesse intervalinho, tanto a minha g de x quanto a minha f de x vai estar válida. E aí, contando com o menos 5, porque aqui tem o menos 5 que é válido e aqui tem o menos 5 que é válido, contando com o 3 sobre 2, porque aqui conta com 3 sobre 2 e minha f é válida, e aqui conta com 3 sobre 2 e minha g de x é válida. Então, isso quer dizer que se a gente fosse colocar a nossa resposta final, a gente fosse colocar a resposta final, o domínio da minha função f mais g vai ser igual ao intervalo entre menos 5, contamos 5, né? Então é colchetes, menos 5 e 3 sobre 2. Beleza? Alguma dúvida? Em algum processo aqui? Ficou claro? Beleza, Beleza. Qualquer coisinha é só dar um toque, tá? tá Então, bom. vamos lá. Já vimos esse daqui. Vamos ver agora a função de... Agora a gente vai ver a operação de divisão. F dividido por g de x, então vai ficar raiz de 3 menos 2x, raiz de x mais 5. Vendo as raízes, né, nós já sabemos que, assim, pela conta anterior, né, que nós vimos, como ainda tem raiz, então a gente iria ainda assim precisar ver quais valores que são válidos para a raiz, nós temos que, em relação à expressão 3 menos 2x, nós temos que meu x vai precisar ser menor ou igual a 3 sobre 2. Em relação à expressão x mais 5, nós vamos ter que o meu x vai precisar ser maior ou igual a menos 5. E agora nós também temos uma divisão, certo? Então isso quer dizer que também agora raiz de x mais 5, que é o meu divisor, vai precisar ser diferente de zero. Para qual valor que eu vou colocar aqui na minha raiz que iria dar zero? Seria menos 5, certo? Então, agora, a única diferença, assim, do domínio de uma conta para outra é que agora eu não vou poder mais incluir o menos 5. Por quê? Porque essa raiz agora não pode ser zero. Antes, era um menos, certo? E eu posso colocar o número menos zero, sem problema. Só que agora eu vou ter uma divisão. Se eu vou ter uma divisão, isso quer dizer que o meu divisor, que é essa parte daqui, ele não pode ser zero. Então, de uma forma bem simples, ao mesmo tempo que o meu x ele é menor ou igual a 3 sobre 2, ele precisa ser, nesse caso aqui, só vendo ele, maior ou igual a menos 5, e também ele precisa ser diferente de 5. Se ele precisa ser diferente de menos 5, a gente pode levar em conta que seria a mesma coisa que a gente colocar, ao invés de maior ou igual, só maior, tirando o menos 5 da jogada. Se a gente fosse fazer mais uma vez a nossa retinha real, nós temos que menor ou igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2. Todos os números menores ou iguais são válidos. Então vamos marcar aqui. E maior que menos 5. Não conta os menos 5, mas conta todos os valores maiores. Opa, não conta o menos 5, mas vai contar todos os outros valores que são maiores que menos 5. Então, bolinha aberta no menos 5 e o resto está contando. Então, agora, nesse caso aqui, para quais valores que a minha função, que é a minha f dividido por g de x, seria válida? No mesmo intervalinho de antes. Só que agora, o meu menos 5 não vai fazer parte da jogada. Agora, e por quê? Porque se for menos 5, o meu divisor vai dar zero. E isso não pode acontecer. Só que se for 3 sobre 2, vai dar 0 dividido por algum número. E 0 dividido, eu posso dividir 0. Só não pode ser mesmo alguma coisa dividido por 0. Então, se a gente fosse dar a nossa resposta final, o domínio de f dividido por g seria igual ao intervalo de menos 5, sem contar o menos 5, até
3 sobre 2, contando o 3 sobre 2. Letra B. F de x, x dividido por x menos 2. G de x vai ser igual a 3x dividido por raiz de x mais 4. 3x dividido por raiz de x mais 4. Beleza, então. Então vamos fazer a f mais g. F mais g. F mais g de x. Eu não sei se é assim não que se escreve. Eu acho que é f de x mais g de x mesmo. Vamos lá. F de x mais g de x é a mesma coisa que x dividido por x menos 2, f de x, mais 3x dividido por raiz de x mais 4. Certo? Bom, vamos começar analisando então a nossa f de x, que é x dividido por x menos 2. Nós temos uma divisão, isso quer dizer que o meu divisor precisa ser diferente de zero. Então, nesse caso, o meu x vai precisar ser diferente de menos 2. Beleza, a gente já analisou essa parte aqui. Vamos para o próximo. 3x dividido por raiz de x mais 4. Nós temos tanto uma raiz quanto uma divisão. Então, vamos começar primeiro analisando a raiz. Raiz de x mais 4. Como uma raiz de grau par, o conteúdo dela precisa ser maior ou igual a zero. Então, nesse caso, o meu x ele vai precisar ser maior ou igual a menos 4. Certo? Só que, ao mesmo tempo que ela é uma raiz, ela também está sendo um divisor. Certo? É uma divisão, ela está atuando aqui como divisor. Então, esse valor aqui, nós temos que ele não pode dar zero. Se ele não pode dar zero, vamos estar tirando aqui isso aqui, certo? Agora, ele é só maior que zero, ele não pode ser maior ou igual a zero. Então, nós temos que o meu x vai precisar ser maior que menos 4. Beleza, nós temos então essas duas informações. Ele precisa ser maior que menos 4 e não pode ser 2. E já é a informação suficiente que a gente precisa para fazer o domínio. Juntando essas duas informações, nós temos que o nosso domínio, a minha função. Eu acho que é assim também que se escreve. É uma das formas de se escrever. O domínio de f mais g vai ser igual a o intervalo de 4, certo? De menos 4 até o mais infinito. Essa é a primeira parte. De menos 4 até o mais infinito. Sem contar o 4. Agora, só que sem o 2. Então, menos o valor 2. Beleza? Beleza, gente? Tranquilo? Então, aqui a gente viu... Você Oi, esse intervalo mesmo? intervalo. Ao Deixa eu invés de mostrar a ser forma de fazer. todos os reais menos tal intervalo, ou não? Sabe o porquê que não seria os reais? É porque, no caso, eu estou vendo os números a partir de menos 4, sabe? Aí, no Certo. caso, não conta mesmo. Se, por exemplo, fosse assim, x maior ou igual a zero, aí a gente pode colocar todos os reais, que são números positivos, né? Ou então, se fosse, por exemplo, menor que zero, aí seria todos os reais e números negativos. Só que nesse caso não é. Nesse caso aqui eu estou pegando a partir do menos 4, então fica melhor que eu coloque o intervalo mesmo. Ou então tem outra forma de fazer. Eu acho que vai ficar até melhor para vocês. Nessa situação daqui. Vocês já chegaram a ver isso daqui, ó? X pertencente aos reais. Tal que. Vocês chegaram a ver essa parte daqui? Sim, Sim, Então, ela faz assim nos vídeos. ela faz dessa maneira. então, é melhor, pessoal,
na verdade, que vocês façam dessa forma mesmo, tá bom? Beleza? Então, segue a forma como a Cláudia está mesmo passando. Então, leve em conta a forma como a gente calculou aqui, só que na hora de vocês escreverem a resposta, coloquem assim, x pertencente aos reais e aí o resto. Beleza? Então, vamos lá. O meu x ele precisa ser maior. O meu x ele vai precisar ser assim mesmo, maior que menos 4 e, ao mesmo tempo, diferente de 2. Então, se a gente fosse continuar aqui, né? X diferente de 2. E aí vocês podem fechar o parênteses. Beleza?